E aí, pessoal, beleza? Seguindo aqui, engatando mais uma. Esqueci de falar no vídeo anterior que eu tô aqui na casa da minha mãe. Eu já fiz um vídeo ou outro aqui nesse nesse ambiente, mas é isso, né? Então, no último capítulo, o o André Luiz na casa do Lísias e, a- e eles estão com do caso na casa do Lísias e da Dona Laura, mãe do Lísias, e a Dona Laura está recebendo uma neta que acabou de desencarnar e a neta com saudade do marido, né? Mas o marido provavelmente já querendo com ideias com uma outra mulher aqui na Terra, né? Aqui no plano carnal. Enfim, vamos continuar, né? Só fazendo uma recapitulação. E vamos continuar para o capítulo 20. Estamos em 35% do livro, então chegamos em um terço, né? Basicamente. Vamos lá? Capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma facies muito significativa e acrescentou facies. Nossa, mas é cada palavra, hein? Aspecto do rosto, aspecto em geral, o conjunto dos caracteres exteriores que distinguem um grupo de. Enfim. Esboçou uma face muito significativa e acrescentou a pergunta que ele fez, repetindo: mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? No que ela responde: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos invadidos pelas ervas amargorosas da vaidade pessoal e povoando de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Fazendo um pause rápido, eu acho que eu já falei nisso. Eu não sei se é a primeira vez que o livro fala, mas eu acho que eu já dei esse leve spoiler de que ela falou assim: o lar terreno é que copia o que acontece aqui, né? Ela falando do lar. Mas ela fala, em algum momento eles falam sobre tecnologia. Eu acho que ele falou já mesmo. Que tecnologia, as tecnologias da Terra que se copiam as daqui, né? O jeito, a tecnologia eu não lembro agora, mas aqui a sociedade da Terra que tenta copiar o que é aqui, né? Vamos lá. O André Luiz fala: não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é um sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, o vertical é o feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida, e a horizontal é um sentimento masculino em marcha de realizações no campo e do progresso comum. No campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos
Onde nas esferas, é uma pergunta, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? É um português, né? Onde que existe na esfera dos globo, nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e de sentimento rumo aos planos superiores da criação. Nossa, que interessante, né? E ela continua. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Porra! Não consegui não soltar esse palavrão. Mas que visão, né, cara? Que jeito de analisar um matrimônio, né? Um casamento, um relacionamento, né? É claro que, assim, é uma visão também de 1940, né? Então, a gente já é possível perceber que a gente mudou um pouco, né, de quase 100 anos para cá. Mas muita coisa ainda é muito presente, né? Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos de espírito e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. É claro que o movimento coevo é de coeso? Contemporâneo. É claro que o movimento contemporâneo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições
do espírito feminino. Constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Parece um pouco esquisito isso daqui, hein? Mas é um livro de 1940, onde o feminismo ele não era muito bem entendido, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos passar esse pano. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz e expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Beleza. É, A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Isso daqui totalmente fora da realidade, né? Mas é isso. O feminismo. Eu acabei de ler, inclusive, A Teoria Feminista, da Bell Hooks, e é interessante ler a evolução do feminismo, né? Porque realmente, em 1940, onde no começo do feminismo, existia muito, a Bell Hooks explica, existia muito os homens eram os inimigos número um das feministas, né? Mas não é isso que é o feminismo, né? Os homens, eles precisam entender o feminismo para também ser ajudantes na luta, né? Na luta feminista. O feminismo, o problema é isso, o nome feminismo, né? Traz para a sociedade, traz para quem nunca ouviu, né? Para quem está começando a ouvir dizer que o feminino tem que ser maior que o masculino, mas não é isso se chama femismo. O contrário de machismo é femismo. O contrário de machismo não é feminismo. Feminismo é um movimento onde homens e mulheres querem ser igualitários, né? Apesar do nome, né? Mas o nome é esse porque o mundo sempre foi machista. Você é louco, né? Então, enfim, eu não tô aqui para explicar o que é feminismo, né? Mas, infelizmente, Mas faz sentido o que ela tá querendo dizer. O que ela tá querendo dizer é que é o equilíbrio das coisas, né? Mas só que um casal gay, seja de homens ou seja de mulheres, né? Os dois, o que vai acontecer? Os dois estão errados, né? É claro que não, mas o que ela quer dizer é o equilíbrio e tal. Enfim, vamos também continuar aqui, não se estender muito, né? Mas enfim, não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Acabou mais um. E interessante, né? Sempre o trabalho, então 48 horas na semana, né? Então, provavelmente de segunda a sábado, né? Mas é um trabalho totalmente, né, comunista, vamos dizer assim, né? Não é um trabalho que você está trabalhando para enriquecer alguém, é um trabalho que você está voltando para o coletivo, voltando para a comunidade, né? E, enfim, um capítulo, cara, interessante, né? É um capítulo com ideias antigas, né? Ideias que a gente já melhorou, né? A gente como humanidade, né? Eu acho que, cara, pra terminar esse capítulo, eu acho que eu vou deixar a indicação do livro, A Teoria Feminista, da Margem ao Centro, é o subtítulo. É um livro interessantíssimo, te abre muitos olhos
sobre, sobre o movimento feminista e, cara, e é isso. O movimento feminista ele não é um movimento só de gênero, como como traz a Bell Hooks, ele é um movimento de gênero, racial, de classe. Eu acho que tem até mais um, agora eu não lembro, mas e ela discorre tudo sobre isso. É um livro sensacional. E eu dei uma pausa nos livros espíritas, né? É, eu acho que o último que eu li foi o Paulo Estevão. E aí eu li o Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro, brasileira, né? E li o Teoria Feminista e agora eu voltei para os espíritas. Tô lendo o Há 2000 anos, do Emmanuel. Comecei agora. Mas é isso, para terminar esse capítulo eu deixo a indicação do A Teoria Feminista, que inclusive foi uma recomendação da minha namorada. E, nossa, e um livro que me fez ler esse capítulo de forma totalmente diferente, né? Enfim, beleza, pessoal? Obrigado por mais uma. Tamo junto, valeu!